Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio venceu o Bahia na noite deste sábado na Arena pelo placar de 1-0 e se mantém na disputa do título do Campeonato Brasileiro, tanto com o Botafogo e também com o Palmeiras em ascensão nesta reta final. Mas o fato marcante, o fato inusitado, foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, quando ele atacou o comunicador da Rádio Gaúcha, César Cidade Dias, com acusações fortes, nem todas verdadeiras, e, na minha opinião, consagrando o comunicador CCD. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo Zapay, aquele que te permite identificar os débitos do teu veículo. Vale para o teu carro, vale para o teu caminhão e também vale para a tua moto. Licenciamento, IPVA, alguma multa, não circula com o teu veículo em condições irregular, porque pode significar multa, pode significar juros e até a apreensão dele. Portanto, todos vocês podem baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay. Menegas aqui colocou um link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, clica lá, baixa o aplicativo, identificados os débitos, o cupom Meneghetti25 dá a vocês um abatimento, um desconto nas taxas de 25%. Melhor ainda, o pagamento pode ser feito em 12 parcelas no teu cartão de crédito. Tudo isso dentro do próprio aplicativo, baixa ele gratuitamente, isto mesmo, aplicativo da Zapay é gratuito e tem link aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir te conto as acusações, algumas levianas e falsas, de Renato ao César Cidade Dias. Bom, gurizada, o fato normal, vitória do Grêmio, calcada mais uma vez em Soares, autor do gol, aos 24 minutos do segundo tempo, Grêmio 1, Bahia 0, o Grêmio cada vez mais consolidado no G4 e na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Este é o fato normal. O Botafogo tem 59 pontos, o Palmeiras tem 59, o Grêmio tem 56. É verdade que 2 jogos a mais do que o líder. E atenção, na próxima quinta-feira, 8 horas da noite no Rio de Janeiro, tem um enfrentamento do líder Botafogo contra o Grêmio. O fato inusitado, o fato extraordinário, a manifestação coletiva do técnico Renato Portaluppi, que há algumas semanas vinha prometendo e ao mesmo tempo vinha se esquivando. Mas desta vez, já no finalzinho da entrevista coletiva, quando ele foi perguntado aleatoriamente por um jornalista que falou sobre a instabilidade do time do Grêmio nas últimas rodadas, e aí o Renato decidiu atacar a imprensa. Ele já havia dito nesta mesma entrevista coletiva sobre a facilidade que é ser comentarista, que é a profissão mais fácil do mundo, tentando destituir a relevância que tem a crônica esportiva, e aí citou que aqui no Rio Grande do Sul há 2 ou 3 mesquinhos, foi o termo que ele utilizou, abre aspas para o Renato, eles acham que mandam no clube, fecha aspas. Ora, nem o jornalista acha que manda ou no Grêmio ou no Internacional. Os jornalistas somente têm opiniões. E algumas opiniões, é verdade, desconfortam os protagonistas, sejam jogadores, dirigentes ou treinadores. E aí destacou aquilo que ele classificou como um recalcado e deu o nome. César Cidade Dias, hoje jornalista do Grupo RBS, da Rádio Gaúcha, de ZH Digital e do Sala de Redação. Falou que ele é metido a saber tudo. Citou o exemplo de Ronaldinho Gaúcho. E aí eu pondero com vocês. É problema tentar contratar Ronaldinho Gaúcho para o Grêmio, que 2 temporadas depois levou o Atlético Mineiro ao título da Libertadores da América? Não, não é este o problema. Tentar contratar um grande jogador e não conseguir faz parte.
O César tentou contratar efetivamente Ronaldinho Gaúcho, não só ele, Antônio Vicente Martins era o vice de futebol, Paulo Odoni era o presidente e o Grêmio, na oportunidade, achou por bem tentar a contratação de Ronaldinho Gaúcho. Na minha opinião, foram ludibriados pelo staff do jogador e pelo próprio jogador, mas isso é comum no futebol. O problema é quando você tenta e consegue contratar o jogador ruim. E o César, a exemplo de todos que passaram pelo Grêmio ou pelo Internacional, acabou contratando jogadores bons e jogadores ruins e tentou contratar o Ronaldinho e não teve sucesso. Citou mentirosamente uma passagem do César pelo Pelotas, fez avaliações que ele não conhece a realidade. Abre aspas para Renato sobre o César. Ele tem as respostas para tudo, ele sabe tudo. Bom, esta é uma opinião verdadeira. Nós, jornalistas, temos esta mania, este hábito de termos respostas para tudo. Faz parte de um debate esportivo. Faz parte de quem tem opinião. O César não treina o time do Grêmio nem outro time. O César não contrata e não manda embora jogadores do Grêmio e nem treinadores. Ele sabe tudo. Bom, esta é uma opinião por conta do Renato. Eu não acho que ele saiba tudo. Eu não acho que eu saiba tudo e que nem você saiba tudo. Aí o Renato mentiu. E este é um ponto importante. Disse que o César Cidade Dias tentou voltar a ser dirigente esportivo com o Romildo Bolzan e posteriormente, mais presente, com o Alberto Guerra. Bom, esta é uma afirmação leviana e mentirosa. O Renato deveria provar isso. O César nunca quis voltar na gestão Bolzan, nem na gestão Guerra e nem naqueles que antecederam o ex-presidente e o atual presidente do clube. Hoje ele se coloca como jornalista esportivo, como comunicador, e eu acompanhei justamente de forma muito próxima, como gestor do César, o momento de Bolzan como presidente e o comecinho da gestão de Alberto Guerra. E o César nunca esteve disponível para voltar a trabalhar no Grêmio, apesar do seu gremismo exacerbado, da sua paixão pelo clube. Neste momento ele fez uma opção por ser comunicador. Chamou o César, o Renato, também de corneteiro, pediu que os torcedores do Grêmio não deem bola para ele. Este é o comentarista da Rádio Gaúcha. Ora, mas como o Renato pede que os torcedores do Grêmio não deem bola para os comentários do César, se ele próprio hoje consagrou o César? Por que o Renato atacou o César? Porque o César tem feito críticas e elogios também ao trabalho do Renato. Isso faz parte. Todos nós, jornalistas esportivos, emitimos opiniões, algumas acertadas, outras equivocadas. E o César teve a coragem, a audácia, o destempero, segundo deve pensar o Renato, de criticar o Renato enquanto técnico do Grêmio. Ora, há algo mais comum, mais natural do que um jornalista esportivo, do que um comunicador criticar um técnico de futebol? Sem em nenhum momento entrar na crítica pessoal, sem em nenhum momento agredir este treinador. Qual é o problema nisso? Pois o Renato deu uma relevância ao César gigantesca e, na minha opinião, o consagrou como o comunicador mais importante que há na aldeia nos assuntos referentes ao Grêmio. Este é um fato. Terminada a coletiva do Renato, aí eu estou falando um pouco do nosso meio, do meio jornalístico, do meio dos veículos. Me chamou a atenção, como decepção, que nenhum colega do César, da Rádio Gaúcha, o defendeu. Quando termina a entrevista do Renato, vem para o Eduardo Gabardo, que é um excelente jornalista, um baita repórter, e que todos nós sabemos tem uma relação muito próxima com o Renato. O Gabardo até um pouco nervoso, um pouco tenso, dá uma gaguejada, chama o Maurício, que também fica desarvorado, não sabe o que fazer e passa para o César. Não houve naquele momento, na jornada da Rádio Gaúcha, nenhum jornalista, nenhum repórter, nenhum comentarista, nenhum debatedor para defender o colega, o César Cidade Dias. Ora, isso é decepcionante.
Isso me chamou a atenção. E aí vem o Maurício também, cheio de polido, passa para o César fala rapidamente, volta para o Maurício que fala do jogo. Ao final da jornada, como o César faz o depoimento, está sendo ameaçado através de alguns mais desarvorados torcedores, inclusive seus filhos estão sendo ameaçados, aí o Maurício diz, olha, é uma canalice e tal, mas não houve uma voz da Rádio Gaúcha com capacidade e, acima de tudo, com coragem para defender o colega de profissão, que não fez nada mais do que cumprir a sua função, a função para a qual ele é remunerado, avaliar o trabalho de Renato ao longo dos últimos meses, elogiar o que tem que ser elogiado na opinião dele, eu posso não concordar ou concordar, e criticar o que tem que ser criticado na opinião dele, César Cidade Dias. Eu também posso não concordar com todas as críticas ou com todos os elogios. Isso faz parte. Mas me chama a atenção que nenhum colega do César Cidade Dias da Rádio Gaúcha tenha levantado voz para mostrar que o que o Renato fez é uma afronta, é uma ameaça, que tem a anuência dos dirigentes do Grêmio, que tem o respaldo do Clube Grêmio, um ataque frontal, covarde a um jornalista, um ataque absolutamente desnecessário. Renato surfando a onda de que neste momento disputa o título do Campeonato Brasileiro, ele esperou este momento, porque no Grenal não teve coragem para explicar a derrota e a supremacia do rival. O mesmo Renato que tem, por exemplo, este tipo de manifestação ao falar da sua vida pessoal. Se os seus familiares aprovam, respaldam, é uma situação deles. Fique você com o julgamento. Renato, anos atrás, falando dos gols do Pelé e das suas relações amorosas. Feitoria gurizada. Vai, um abraço. Eu estava num programa de televisão, alguns anos atrás, aí estava lá, tá passando um gol do Pelé, aí o Pelé cutucou e falou, aí Renato, mais de 1000 gols. Eu falei, pô Pelé, cada gol era uma mulher minha. Elas por elas.